A série Adolescência da Netflix tem um erro importante, que é o da atuação da psicóloga. Um erro não, alguns erros, e eu quero ver esses erros aqui com você hoje. Na verdade, estou usando aqui de referência o vídeo do Marcos Lacerda, que é psicólogo também, uma das poucas pessoas que fez um vídeo falando sobre os erros da psicóloga. Se você não me conhece, eu sou Felipe e eu também sou psicólogo, então vamos analisar essa cena juntos. O Marcos ele começa a falar sobre aqui por volta do minuto 6:40. Vamos ver o que ele tem a dizer. Da psicóloga que entrevista o menino. Por quê? Porque isso vai ensinar muito sobre você, sobre todos nós e sobre nossa humanidade. Eu odiei visceralmente aquela psicóloga. Ela é completamente incompetente. Ela é tecnicamente incompetente. E não, eu não estou dizendo isso porque a série é uma série inglesa, não. Isso é interessante porque quando eu fui pesquisar sobre os problemas desse episódio, na verdade, quando eu fui ouvir de outras pessoas sobre os erros desse episódio, várias pessoas disseram que esses erros aconteceram, porque a gente está falando de um panorama diferente, né? A psicologia lá na Inglaterra, que é onde acontece a série, ela é de um jeito e a psicologia brasileira é de outro. Mas eu não acho que seja o caso aqui. Tá, eu também concordo com o Marcos nesse sentido, que essa questão dos erros dela ultrapassam questão de fronteira. Eu acho que tem formas de manejo mais interessantes que, assim, independem do território que você tá. Estou dizendo isso porque a dinâmica psíquica do menino está posta e ela não percebe. Ela Sim. não consegue perceber. É nesta dinâmica psíquica que a gente precisa falar de mim e de você. Sabe por quê? Porque diferente do que eu já ouvi muita gente dizendo por aí, não havia nenhuma psicopatia no menino. Longe disso. Isso é interessante também, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso no aplicativo de vídeos curtos, vou falar o nome, né? Acho que não tem problema. Fiz um vídeo sobre isso no TikTok, postei no Instagram também, no Reels, e quando eu comentei esses vídeos, né, eu sempre busco fazer um comentário a respeito de outras pessoas, né? Acaba sendo um gancho legal para o meu conteúdo. E tinha um vídeo lá que eu usei de referência, em que os comentários do vídeo, os dois primeiros, eram patologizando a criança com diagnóstico psiquiátrico. Um estava falando de uma dupla personalidade, de alguma outra coisa assim, e o outro, claro, falando sobre uma psicopatia. E é importante se ter em mente que não existem crianças psicopatas, não existem adolescentes psicopatas. Aliás, o termo psicopatia é um termo bem démodé, para falar a verdade, né? Um termo bem antiquado, a gente não costuma utilizar o termo psicopatia. É uma questão de personalidade, logo, a personalidade da criança, do adolescente, por não estar ainda formada, não se pode atribuir esse tipo de diagnóstico a ela. Claro que você pode observar ali alguns sinais, mas assim como o Marcos, né, e eu vejo que não existia necessariamente esse tipo de coisa ali. A discussão sobre a série é muito mais complexa, mais densa, mais rica do que um diagnóstico psiquiátrico. Vamos lá. Muito longe. Ele era apenas um pré-adolescente partido no meio. Ou, se você quiser o nome técnico, uma criança, um pré-adolescente que sofreu uma clivagem. Uma clivagem é uma repartição, uma divisão, uma fragmentação é a palavra mais correta. E ele se fragmentou para poder suportar o que era insuportável. E sabe o que era insuportável para ele? Ódio da internet. Ele era vítima de ódio da internet e ele não tinha um adulto que o compreendesse e que o protegesse. Pois é necessário que existam alguns mediadores, né, nesse processo de formação. E entender por que está acontecendo esse ódio. Acho que essa é a grande discussão sobre a série, né? Por que esse ódio em relação a mulheres? O que está acontecendo? E aí eu vejo que o grande triunfo
dessa série da Netflix foi promover muito debate. Então muita coisa tem acontecido, muita gente tem falado muita coisa interessante depois de acontecer essa série. E a gente precisa fazer alguma coisa, né? Não tem como deixar as coisas da forma como elas estão, porque esse sistema ele está se alimentando à base de muita frustração masculina que está sendo canalizada para os piores esgotos, sabe? Bom, vamos lá. Agora, me diga uma coisa, isso por acaso não fala da gente? Independentemente da gente ser adolescente ou não, nós somos bombardeados por ódio. Agora, por que a psicóloga é tecnicamente incompetente? Porque na entrevista com ele, ela só está interessada em confirmar a hipótese dela. Ela não está interessada, francamente, em ouvir nem entender aquele menino. Me diga uma coisa, não é isso que a gente faz na vida, não. A gente hoje em dia está, de fato, interessado, aberto, disponível para tentar ouvir e entender o outro, e entender a dinâmica do outro, ou eu só quero confirmar as minhas hipóteses? As minhas hipóteses de que o outro não presta, de que o outro é narcisista, de que o outro me trai, de que o outro mente, mas não é isso. A gente não faz exatamente o que a psicóloga da série faz. É uma análise interessante essa aqui. Você pode ver que, além desse erro aqui que o Marcos está citando, teve um manejo um tanto equivocado, porque além de já ir a essa consulta com o pressuposto, né, de que tudo já aconteceu, e assim, tudo aconteceu, não tem como negar, tem o vídeo, eu acho que isso torna a série, a discussão, pelo menos a interpretação que eu tenho sobre essa série, muito sobre a questão de redes sociais, sobre misoginia, sobre machismo, etc, né? Agora, o que ela estava fazendo ali? Eu acho que essa que é a grande pergunta que fica pro telespectador, né, mas também pro Jamie. O que ela está fazendo ali? O que você está fazendo aqui? O que você quer comigo? A gente não sabe. Ela está querendo ajudar de alguma forma? Está querendo fazer um laudo? Ela está querendo ali só para confirmar uma hipótese, independente daquilo que ela está fazendo ali. Isso deveria ter ficado mais claro, né? Pelo menos, se não pro telespectador, pro Jamie ali, que você pode ver que ele fica... não sabe. Ele tá ali, é o principal ali, o principal interessado pelo que está acontecendo ali, e ele não sabe o que está rolando. Isso me parece um erro grave, entende, desse processo. E até vai gerar uma consequência no final, que é quando ela diz que acabou. A partir dali, eu não volto mais aqui. Isso o Marcos acaba não citando, mas isso para mim é um erro bem grande daqui, talvez um dos maiores. Ela diz que acabou, e fica por isso, entende? Esse é nosso último encontro, não vamos voltar mais a nos ver. E aí você pode ver que o menino tem uma desorganização muito grande, ele fica muito frustrado, muito raivoso. Quando a gente fala sobre um contexto de psicoterapia breve, não que seja uma psicoterapia breve, né? Imagina que ela seja só, estivesse ali atendendo aquela criança, só para fazer um laudo. Mas que fosse estipulado, mais ou menos, em quantas sessões ela faria isso, né? Para o menino, acabaram criando expectativas muito grandes sobre esse processo, para ele não confundir as coisas também. Imagino que talvez essa pessoa, essa psicóloga, tenha sido uma das primeiras pessoas que realmente quis conversar com ele, quis entendê-lo, sem necessariamente apontar muita coisa, sem necessariamente julgá-lo, ou, enfim, não acolhê-lo, né? Na pior, assim, por pior que a gente esteja questionando o trabalho dela, ela vai fazer isso, né? Não é um trabalho totalmente desastroso, apesar dos erros. Mas quando ela faz isso, ela não dá esse fim, ela não coloca ali um ponto final, ela não diz a princípio o que ela está fazendo ali. Muito complicado, muito complicado. Porque ela não escuta. Então, esse menino, ele oscila, ora, entre o monstro feroz e raivoso, e ora a criança acuada e assustada. E esse despedaçamento dessa criança é o mesmo despedaçamento que certos insetos sofrem quando querem sobreviver. Você já pegou uma perna de uma aranha e ela solta a perna e sai andando? Ou então o rabo da lagartixa, que o pássaro vem e ela solta o rabo e sai correndo? Pois é, essa fragmentação, ela é, por incrível que pareça, bem-vinda, porque ela ajudou este menino da série
a não enlouquecer. Como? É quase como se ao me fragmentar eu dissesse, olha, come aí um pedaço meu enquanto eu tento escapar vivo, enquanto eu tento manter uma sanidade psíquica. Era um menino lindo, que se achava feio porque ele aprendeu isso na internet. Isso lhe lembra alguma coisa? Porque o que a gente mais vê nessa internet, meu Deus, é gente criticando a aparência do outro, não é? Olha, fez não sei o quê, olha, faz aquilo. Olha como as pessoas não conseguem mais se enxergar e a quantidade de gente deformada que a gente tem nessa internet por procedimentos. Pois é, essas pessoas estão quebradas, estão espatifadas, como esse menino estava. Agora, a chave de leitura que a psicóloga na entrevista perdeu foi uma pergunta absolutamente linda que o menino fez a ela. E nessa hora eu a odiei em dobro pelo erro técnico dela. Ela disse que não voltará mais, que ela já recolheu o que... Então ele concorda comigo, né? Não tinha esquecido desse ponto do vídeo. Quando ela disse que não volta mais, mas isso não tinha sido trabalhado, isso não tinha sido administrado, não tinha sido conversado. Um problema grande, né? A criança, ela, depois daquilo, uma criança, afinal de contas, né? Ela foi desamparada uma outra vez num contexto de bastante fragilidade. Quanto que isso vai ajudar esse menino a superar que seja esse ódio que ele tem contra mulheres? Não vai ajudar em nada, vai até, quem sabe, piorar, não tem como a gente saber, mas com certeza não foi a melhor intervenção possível. E precisava de informações, não voltará mais. E aí ele, que pela primeira vez tinha se visto diante de uma mulher que ele acreditava ouvi-lo, diz, nós não nos veremos mais. Ela diz, não, nós não nos veremos mais. E ele fica indignado, isso não é possível, mas você vai embora, eu não vou mais lhe ver. Não. E aí ele diz, essa é a chave da leitura dessa série. Posso lhe fazer uma pergunta? Ela diz, pode. Você gosta de mim? E a infeliz não responde. Como eu a odiei nesse momento. Porque, sabe o que, é que esse menino estava dizendo? Você consegue dizer que eu tenho valor para alguém? Porque eu acho que eu não tenho valor para ninguém. Eu cheguei ao ponto de matar uma colega minha porque ela dizia que eu não tinha valor. E eu preciso que alguém me diga que eu valho alguma coisa. E eu confiei em você. Por favor, diga que você gosta de mim. Calado estava, calada ficou. Se existia um erro técnico e uma deficiência de leitura de dinâmica psíquica pior do que essa moça fez na série, não vi ainda. Então... geralmente nenhum psicólogo vai responder a uma pergunta como essa dizendo que gosta ou não do paciente. Eu acho que em qualquer linha, talvez um psicólogo mais rogeriano, ele se gosta mesmo da pessoa, né, naquele sentido de autenticidade, talvez ele até fale algo, mas é uma pergunta que a pessoa não está querendo exatamente a resposta dessa pergunta, né? E aí, se você diz que gosta do menino, né, primeiro que você pode estar mentindo, afinal de contas, fico pensando, né, tentando me colocar no lugar dessa profissional. Uma mulher e que imagino que ela em algum momento, ou em vários momentos, ela já tenha passado por episódios de violência, seja física ou seja psicológica, e está atendendo ali uma criança que passou por isso, que foi agressiva com ela. Não é simples. Se ela diz que gosta dele não gostando, o menino não é besta, né? Pode ser que ele perceba, ele entenda, ele diga, bom, você está dizendo isso porque você quer chegar em algum lugar, porque você quer me manipular de alguma forma. Se ela diz isso, já é um erro nesse sentido. Mas supondo que o menino acredite nela, né? Vamos supor que o outro caminho seja que ela diga que gosta dele, e ele, nossa, que ótimo, que legal e tal. Se esse trabalho continuasse, o risco dessa relação ser confundida é muito alta também. Porque vamos dizer, né, que esse menino ele fez outras coisas erradas, ou que o pensamento dele ainda não mudou completamente, né? Ele fez algo muito grave e, bom, esses pensamentos ainda existem na cabeça dele, mas ele não vai falar, não vai comunicar isso para a profissional, porque afinal de contas a profissional gosta dele, do modo como ele se apresenta ali, naquele personagem, naquela caricatura que ele formou.
as outras coisas vão ficando debaixo do tapete, vão ficando de escanteio, ou ainda mais, né, o menino pode confundir a relação no sentido de achar que é uma amizade, ou idealizar algo que não existe, é uma relação profissional no final das contas. O que seria interessante, que eu vejo como uma pergunta interessante quando o menino fala isso para ela, é perguntar para ele, mas o porquê, né? Por que você quer saber disso? Por que é interessante? Por que é importante para você que eu goste de você? E aí entraria nisso aqui que o Marcos falou, né? Que ele deixou o vídeo dele no preto e branco aqui, né? É isso, quando ele fala que, eu tô querendo dizer isso porque eu nunca fui ouvido, eu nunca fui acolhido. Olha só, quando ele fala isso, né, quando o Marcos ele começa a falar sobre isso, você pode ver que ele está falando sobre as profundezas ali da mente do menino, que, novamente, né, seria uma brecha muito interessante, muito importante, nesse ponto concordo completamente com ele, de ser explorada, de ser manuseada, manejada de alguma forma. Aquilo ali era uma brecha importantíssima para o processo acontecer, para o processo ter uma virada e quem sabe ele reavaliasse muita coisa em relação a ele, em relação aos pais, em relação ao que aconteceu. Mas ela não aproveita essa brecha, ela fica calada, 100% calada, né? Ela não diz nada e isso acaba prejudicando, acaba gerando aquela reação um pouco mais agressiva. Não sei, pode ser que por ser algo de um laudo e etc., ela já tinha ali as informações que ela precisava e por isso ela manejou o caso dessa forma, mas mesmo assim, ela não precisava deixar as coisas não respondidas, né? Ou ao menos não estimular essa pergunta. O que será que ele quer dizer quando ele pergunta isso? Isso é um sentido muito psicanalítico, né? De você jogar a mensagem invertida para a pessoa, para elaborar aquilo, e ele acabou não fazendo, ela acabou não fazendo isso, e acabou que o menino ficou ali extremamente aflito, desamparado, frustrado, raivoso, e o caso depois ele não se encaminhou em nada. Esse para mim foi o principal erro dela. O vídeo do Marcos vai continuar, ele vai falar sobre algumas outras coisas, mas eu acho que já dá para ficar por aqui. Uma outra coisa que não é citada, e eu acabo não gostando, é mais uma preferência pessoal mesmo. Eu vou até tirar esse frame aqui do Marcos, que tá com cara de assustado aqui. Esse aqui tá um que valorize mais ele aqui. Esse tá melhor. Esse tá melhor. Um outro aspecto que eu andei vendo as pessoas falando foi sobre o sanduíche que ela traz e deixa ali na mesa ali na mesa lá que tá rolando a entrevista, né, a conversa, a terapia. Era um sanduíche de queijo com picles, se eu não estou enganado, o menino não gosta de picles, né? Aí as pessoas, bom, isso tem todo um significado por trás, que a psicóloga estava tentando entender em como ele lidava com a diversidade, como ele lidava com uma situação ali de que ele não gostava, se ele era agressivo, etc. É um modelo de intervenção, né? É um modelo de trabalho que você pode aplicar talvez com crianças, né, mais especialmente, mas é aquele modelo de intervenção muito diferentona, que eu também não acho muito interessante. Eu acho que é muito mais interessante você trabalhar sobre isso por meio da linguagem. O sanduíche ali pode mostrar coisas interessantes, mas você explorar essa brecha que ele deu ali momentos antes de terminar, seria muito mais proveitoso do que colocar uma técnica ali muito diferente, do que fazer algo muito fora da caixa, que, sabe, você pode estar correndo o risco de acabar supondo mais coisas do que entendendo o psíquico, a psique do seu paciente. Bom, essa foi minha visão sobre a série Adolescência, sobre os erros dessa profissional. Quero entender de você, é muito importante entender a sua opinião, me diz aqui o que você acha, se você gostou dessa postura dela, se você achou ela incompetente também ou antiética. Eu vi muita gente elogiando, por isso é algo um pouco controverso ainda na internet. Gostaria de ouvir aquilo que você tem a dizer. E é isso, se você concordou, não deixe de deixar um like e se inscrever aqui nesse canal, isso é muito importante para mim. Eu vou ficar por aqui, um abraço e até a próxima.